ontem saiu uma notícia de que Sérgio Moro virou réu em ação movida pelo PT por alegados prejuízos à Petrobras. Os danos ao patrimônio da estatal foram consequência de ações ligadas à Lava Jato. O que você me diz disso? Esse é o maior absurdo, né? Que alguém já... Alguns deputados do PT pegaram alguns advogados petistas, aquele grupo da impunidade, Clube dos Advogados da Impunidade, que eles se auto-chamam prerrogativas, mas a gente sabe que é o pessoal que defende a impunidade da corrupção. Já que o crime está feito, para que punir, né? Claro que... Não, tem coisas que só houve no Brasil. É um meme por natureza. A gente eu viajo no exterior, a gente ouve... Sempre vai falar essas isso? coisas, né? As pessoas ficam indignadas. Mas assim, entraram com uma ação popular, que eles chamam, para querer me responsabilizar pelos danos sofridos ao país pelo combate à corrupção. Ou seja, na visão dessa gente, que acho que a gente, sinceramente, acho que tem algum desvio ali. O que prejudicou o Brasil foi o combate à corrupção e não a própria corrupção. Ou seja, durante o governo do PT, eles saqueiam a Petrobras. Tá? A Petrobras recuperou por conta da Lava Jato 6 bilhões de reais, que são dados oficiais, que entrou no cofre. Os prejuízos foram muito maiores. Se a gente for verificar o que aconteceu na época da Petrobras, aquelas obras superfaturadas, refinaria da Abreu e Lima, refinaria de Pasadena, que compra uma refinaria velha para gerar oportunidade para propina e suborno, todo o prejuízo que os governos do PT causaram ao país com essa grande corrupção e com a incompetência, agora eles vêm entrar com uma ação querendo me culpar. Eu acho que assim, olha, é uma coisa tão absurda, que acho que só explica por essa inversão de valores que a gente vê agora. Eu, se fosse essas pessoas, sinceramente teria vergonha de fazer alguma coisa dessa espécie. Agora, não virei réu, não. O que acontece é o seguinte, entraram com uma ação popular e o juiz ordenou a citação, né, que é para eu ser notificado formalmente e eu apresentar minha resposta. O juiz não faz nenhum juízo de valor. A ação é procedente ou tem sentido e eu vou citar para responder. Não, é apenas uma resposta. Vou apresentar a resposta e vou dizer a verdade. Quem quase quebrou o Brasil foi o governo do PT, com incompetência e corrupção. A gente viu a maior recessão da história do país entre 2014 e 2016. E em 2014, a Petrobras quase quebrou. Né? Vamos lembrar que teve aquela história do balanço da Petrobras de 2014, que foi publicado com atraso, só em 2015. E aqui, naquele balanço, a Petrobras já reconheceu formalmente que ela tinha tido um prejuízo, e aqui é uma coincidência em número, de no mínimo 6 bilhões de reais por conta da corrupção que ocorreu durante o governo PT. E enquanto isso, né, tinha uma ação penal teve uma ação penal depois correndo contra o presidente da Petrobras nomeado pelo PT, que teria, né, segundo a acusação, recebido suborno da Odebrecht, ou seja, nem com tudo aquilo a máquina da corrupção parou, entendeu? Então, assim, é uma cara de pau enorme. Não estou preocupado com essa ação, acho que é um absurdo. É mais uma jogada política do PT. Mas, assim, acho que alguém escrever um negócio desse e assinar, eu acho que é vergonhoso, sinceramente. A imprensa tem te tratado bem? A imprensa odeia, acima de tudo, parece que o Bolsonaro, né? E alguns acham que eu tenho alguma responsabilidade. Não tenho responsabilidade nenhuma. Era juiz, apliquei a lei, e o que aconteceu foi que o presidente foi eleito. Naquela onda, ele se aproveitou mais politicamente disso, mas eu não fiz nenhum movimento nessa linha naquele ano. E aí vai, não, mas o Lula foi preso porque o Supremo autorizou, inclusive em março de 2018, e porque a lei assim determinava. E se ele ficou fora das eleições, foi por conta dos crimes, e não por conta do juiz, evidentemente. Então não sei o que acontece, assim, mas assim, não gosto de falar mal da imprensa, nem nada. Acho que tem que ter liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu não gosto de atacar jornalista, não vou ficar xingando ninguém, mas falta uma visão um pouquinho mais apurada desses fatos. Você tem noção de que é odiado tanto pela esquerda quanto pela direita, ou odiado por parte da esquerda e por parte da direita? Eu acho que tem muito de artificial nisso, né? Fake news, informação errada. Eu sempre
posicionei no seguinte sentido: fazer sempre a coisa certa. Foi o que eu aprendi com meu pai. Meu pai era professor de geografia, estudava na universidade, minha mãe era professora de literatura, cresci entre livros, mas além do aprendizado, né, que eu tive um bom estudo, uma boa formação, o que eu aprendi principalmente com eles era isso: faz a coisa certa, uma família tradicional, ética, era essencialmente importante. Meu pai acho que nunca, né, machucou ninguém assim nesse sentido, e ao contrário, sempre ajudava os amigos dele, a família dele, os familiares. Então a minha formação é essa. E aí eu fiz sempre o que era certo. Se o preço é pagar alguma incompreensão, né, que seja então, mas eu sei que eu tenho a verdade do meu lado, né? E a verdade confirma o acerto das minhas ações. Você acha que cometeu um erro quando foi para o governo do presidente Bolsonaro? Um erro? Não. Eu tinha uma expectativa de ir ao governo e avançar, consolidar os avanços no combate à corrupção. Eu era um juiz, tinha feito meu trabalho, agora eu vi, olha, se a gente não conseguir consolidar isso, vai se perder, vai ter uma reação política. E eu vi essa oportunidade. Você achou que você poderia contribuir para prosseguir foi essa a intenção, evidentemente. a campanha contra a impunidade? Exatamente. Então, eu apresentei um projeto de lei anticrime, que é nessa linha, continuei defendendo aquelas mesmas bandeiras, né, do combate à corrupção. Onde é que deu errado e você saiu? Por quê? Daí é um assunto que a gente já explorou bastante. Já, você vai dizer, porque o presidente Bolsonaro quis trocar a direção da Polícia Federal. Não, o presidente Bolsonaro não apoiou, não tinha a mesma agenda anticorrupção. Na verdade é essa. Da proposta que, quando ele te chamou para juiz, quando ele te chamou para ministro, e quando você foi ministro, você acha que houve uma diferença de comportamento? Ou sim. de atitude? Ou essa de agenda decisão? foi abandonada por ele. Se essa agenda não tivesse sido abandonada, acho que a gente conseguiria, inclusive, avançar a despeito da resistência do Congresso, a despeito também da resistência Porque o Congresso do próprio Supremo. atrapalhou bastante. Mas teve alguns episódios assim que me frustraram e eu fiquei desapontado, como boa parte dos brasileiros, né? Então, foi basicamente isso. Aí chegou um momento, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Eu fui para essa pauta. Eu acho que até consegui fazer outras coisas boas. Combater o crime organizado, combater o crime violento. A gente teve uma série de políticas que a gente conseguiu implantar e avançamos. Mas a minha agenda anticorrupção, eu não posso ficar num governo que não defende essa pauta, entendeu? Que abandonou essa pauta. Mas você conseguiu algumas vitórias interessantes. Diminuição do número de crimes, a diminuição da entrada de armas, né? Essa é uma grande questão no Brasil, a entrada clandestina de armas? O principal problema no Brasil, na verdade, para mim, é o crescimento do crime organizado, né? Então, o crime organizado é um problema no Brasil e boa parte dos crimes violentos está associado ao crime organizado, especialmente nas grandes cidades e as regiões metropolitanas. Então, são disputas de tráfico de drogas, de armas por esse mercado, ou são muitas vezes disputas entre traficantes e consumidores que se resolve na bala, né? Se resolve no sangue. Entre facções mesmo. Entre facções. Então, você combater o crime organizado é você diminuir o crime violento no Brasil. Então, a gente criou uma série de programas, por exemplo, Força Tarefa de Intervenção Federal Penitenciária, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que estava esquecida, que é a prova do DNA. A gente revitalizou, isso foi importante. A gente ampliou pela lei o confisco de bens vinculados a organizações criminosas. Hoje, por exemplo, como é que era na lei? Para você confiscar um bem que foi produto de um crime, para um carro roubado, você tem que provar uma relação estrita entre o carro e um roubo anterior. Em caso de crime de roubo é mais ou menos fácil. Mas, por exemplo, tráfico de drogas. A pessoa faz tráfico de drogas a vida inteira dela. Aí você tem que demonstrar que cada bem do patrimônio dela é vinculado a um ato de tráfico. Daí o que a gente mexeu na lei e fez o tal do confisco ampliado, autorizou. O que é esse confisco ampliado? Todo bem, todo patrimônio de um criminoso profissional ou vinculado ao crime organizado, presume-se como sendo proveniente do crime. E ele que pode provar o contrário, demonstrar o contrário. Então isso tem em vários países do mundo e a gente conseguiu aprovar na legislação do Brasil. Tanto que cresceu muito a arrecadação, né, e confisco de bens de criminosos desde 2019. E o que a gente viu nesse ano de 2019 teve uma queda expressiva dos principais indicadores criminais. Por exemplo, assassinatos caíram 22%. Isso nunca tinha acontecido antes.
né? De 2018 para 2019 caiu 22%. Eu sei que as pessoas reclamam da segurança pública, e com razão, que a situação ainda não é confortável, muito, né, falta muito, mas uma queda de 22% é muito significativo. Foram menos 10 mil brasileiros assassinados. Então aquilo me trouxe muito orgulho na época também. Olha, a gente mostrou que com as políticas públicas corretas, a gente conseguia sim avançar, né? A gente consegue melhorar a segurança pública. Outro dia eu entrevistei o delegado-geral de São Paulo, o delegado doutor Nico, e ele disse que o melhor equipamento que ele tem contra o crime é o helicóptero do André do Rap. Ah, então, a gente fazia muito disso. É isso, né? A legislação a gente ampliou, né? Então a gente tem que utilizar as riquezas do crime, principalmente decorrentes do crime organizado, tráfico de drogas, que gera muito dinheiro, e confiscar tudo o patrimônio desse pessoal e até utilizar esse patrimônio no combate do próprio crime. Helicóptero, que era utilizado para tráfico, para combater o tráfico, carro, que era utilizado para tráfico ou para roubo, utilizar contra essas quadrilhas. Então a gente conseguiu avançar bastante, né? Agora, a gente tem que ver a inter-relação que existe entre corrupção e muitas vezes a dificuldade da gente implementar essas políticas públicas, mesmo na segurança pública. Dinheiro que é desviado, decisões que não são as melhores no ponto de vista da eficiência da política pública. Quem atrapalha isso? O próprio Poder Legislativo? Eu acho que a gente está faltando um compromisso maior do Brasil, tá, de ter ética na política e combate à corrupção. Porque a corrupção também prejudica a saúde, a educação, é o dinheiro desviado, né, que podia estar sendo investido numa escola, no hospital para aumento de leito, e também na segurança pública, né? Faltam recursos muitas vezes para comprar equipamento para os policiais, para equipamentos de tecnologia para combater o crime. Então o desperdício é muito grande. Por isso que as coisas estão concatenadas. Eu vou dizer assim, a corrupção é o principal problema do Brasil? Não é, né? Você tem a desigualdade, você tem a pobreza, que são os principais. Hoje, a preocupação grande com a inflação. Mas, assim, combater a corrupção é um jeito de deixar o governo mais eficiente para poder atingir esses outros objetivos. E com mais recursos. E com mais recursos. Então, é um meio importante. Quando a gente abdica, como tem hoje, do combate à corrupção, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.